pessoal, eu sou a Solange. Eu sou o Ronaldo. E nós estamos aqui hoje para falar sobre a obtenção do nosso Green Card via consular pelo visto EB2NIW, tá? Só por curiosidade, a gente está fazendo pela fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, mas esse visto serve para várias profissões, né? Então só a título de curiosidade. E também gostaria de interromper e fazer um adendo também. Nós gostaria de dizer que nós não somos advogados, nós não temos nenhum conhecimento jurídico, então nós estamos falando exclusivamente da nossa experiência, como foi a nossa experiência na obtenção do visto. Então a gente sabe que cada um tem a sua particularidade, todo mundo tem aí as suas diferenças em respeito a uma coisa ou outra, mas nós estamos apenas dividindo com vocês como foi a nossa experiência. Isso, e como tem muita informação a respeito desse processo das pessoas que já estão nos Estados Unidos, mas tem pouca informação de quem faz via consular, aí a gente resolveu fazer esse vídeo para vocês, explicando aí passo a passo a trajetória, como é que foi, para que vocês se sintam mais seguros quando chamarem vocês também, tá? E agora o Ronaldo vai falar um pouquinho da primeira etapa, que foi quando a gente recebeu a carta da aprovação, enfim, e depois eu continuo. Então foi o seguinte, a gente entrou com a nossa documentação lá nos Estados Unidos em novembro de 2019, um pouquinho antes do início da pandemia. Aí, como todos sabem, a pandemia aconteceu, os prazos ficaram todos dilatados aí e a gente ficou um pouco sem noção de como isso ia acontecer ao longo do tempo. Mas, para nossa felicidade, a nossa sorte, a nossa aprovação do I-140, que é justamente toda essa documentação que a gente manda para os Estados Unidos, mesmo a gente fazendo via consular, toda a documentação vai para os Estados Unidos para análise, ela aconteceu em outubro de 2020. Então, no dia 13 de outubro, agora de 2021, aí por e-mail, eu recebi a carta chamando para entrevista, que seria daí esse próximo e último passo, né? Só que daí, antes de ir para a entrevista, você precisa fazer os exames médicos. Esses exames não podem ser feitos antes de 6 meses, porque eles têm vencimento. E você só pode marcar esses exames quando você recebe essa carta com a data da entrevista. Senão, eles nem deixam marcar. E aí nós nos informamos quais eram os consultórios, né? No Brasil só tem Brasília, Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Só esses 4 lugares. E um médico por cidade só. Então imagine a loucura que foi, porque quando abriu o consulado, acho que devido à demanda nos Estados Unidos, precisavam de trabalhadores, enfim, chamaram muitas pessoas para entrevista e todo mundo tinha que passar por esses exames médicos. Então a gente saiu correndo, o Ronaldo ligou para vários consultórios, pediu encaixe e aí conseguiu marcar em Brasília, o pessoal foi bem atencioso lá, marcamos para o dia 5 de novembro. Porque é o seguinte, você pode ir fazer a entrevista sem os exames médicos, porém o teu passaporte fica retido lá até que cheguem esses exames médicos. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi a nossa experiência em Brasília, né? Então, a gente chegou lá em Brasília para fazer todos os nossos exames. O pessoal em Brasília é muito legal, nos atenderam super bem. E uma coisa que a gente fica sempre na dúvida é quais seriam as vacinas que a gente tem que tomar para que a gente possa estar com toda a documentação na parte de exames completa. Quando nós chegamos lá em Brasília, eles mandaram para nós, eles nos forneceram uma relação de vacinas a serem tomadas. E pode ser que em outro lugar eles peçam outras coisas. Eu estou falando sobre a nossa experiência em Brasília. Então as vacinas que foram solicitadas para nós, ali que poderiam ser complementadas, eu acredito que por esse motivo sejam elas que são solicitadas no esquema vacinal americano, TDPA ou DT, MMR, varicela, meningococo, influenza gripe e pneumococo. Essas são as vacinas, eu vou tentar colocar aqui no vídeo, para vocês poderem dar uma olhadinha. Então, quem for fazer o exame, dá uma olhada se possui essas vacinas todas ali nas relações, para vocês poderem chegar no local e fazer
o exame já sem ter que tomar todas as vacinas. Você pode também tomar as vacinas no dia lá, mas algumas vacinas de repente você consegue fazer na rede pública e isso daí economiza um dinheiro bom, uma boa grana, porque com o processo, ele é um processo que ele é caro para ser feito, né? Então tudo que a gente conseguir economizar e também agilizar é muito bom. E eu tive que tomar lá uma vacina, tomei a do tétano, que minha tinha vencido, que eu acho que a cada 10 anos, e foi R$200, então de repente já vai economizando. Acho que tétano, a da gripe foi 75, essas que nós tivemos que tomar. O Ronaldo já tinha tomado na rede pública, essa do tétano, e não precisou tomar lá. Eu precisei tomar da gripe. A da gripe, sim. E, bom, então essa foi a parte das vacinas. Hoje em dia, em Brasília pelo menos, né, o processo da documentação ele foi todo digitalizado. A gente não levou, depois que a gente realizou todos os exames em Brasília, nada para casa, com exceção a gente também tem que fazer exame de pulmão, as radiografias. Aí as radiografias, pelo que eu entendi, elas também vão todas digitalizadas para o consulado americano, para o dia da entrevista. Tem que levar o CD para o dia que você fizer a primeira entrada nos Estados Unidos com o visto de imigração. Então a gente recebeu um CD cada um CD meu, um CD para Solange, com os nossos exames que foram feitos de pulmão. Mas a gente não precisou levar isso para a entrevista consular, porque isso foi tudo enviado de forma digital. Antigamente e hoje em dia a gente encontra ainda essa informação de que a gente sai com um envelope, né, para levar os exames lá para o consulado. No nosso caso não foi assim, eles já estão digitalizando tudo e enviam tudo para o consulado via digital, então a gente não leva nada, a gente vai só para a entrevista. Só um parênteses sobre o raio-x de pulmão, só os adultos, né, que fazem. Nós temos uma filha de 12 anos, ela não precisou fazer, e R$100, foi lá em Brasília pelo menos, né, R$100 cada um daí. Essa raio-x, tudo bem rapidinho, em outro lugar daí também, lá a gente teve que se locomover, fazer algumas coisas, alguns exames eram no laboratório, esse raio-x de pulmão era no outro. Nenhum exame que a gente fez, além do exame que a gente faz na clínica, que eles escutam o coração, eles fazem todo o exame físico de médico, todos os outros, vacinas e todos esse exame pulmonar, nada é feito lá, ele é todo feito fora, é perto, mas não é feito no local, entendeu? Então não tem nenhuma vinculação com a clínica que a gente fez, eles apenas informam, olha, existe esse local que você pode fazer que é próximo daqui, e foi assim que a gente fez. Eu acho que é bom também a gente comentar que nesse dia é ideal reservar o dia todo. Porque o exame, a consulta, né, você chega lá, em Brasília não tinha hora marcada, era a partir das 8h30 da manhã. Mas a gente ficou até, acho que 5 da tarde, né, fazendo os exames e consulta, enfim, não conseguimos ser liberados antes desse horário. Acho que 5h30, né, 17h30 a gente estava livre. Sorte que nós tínhamos comprado o voo para as 19h. Então, se alguém for de outra cidade, não compre o voo muito cedo, porque às vezes você pensa, vou consultar de manhã e vou ficar pronto, não. Reserve o dia todo, tá? O dia todo. Dia 17 de novembro, daí é a nossa entrevista. Então o Ronaldo conseguiu agendar também no mesmo dia o CASV, que é onde você tira foto. A gente achou que precisava levar foto também, mas não precisa, você faz tudo lá na hora digital. Então essa coleta de material, de documentos, né, no CASV, nós fizemos no mesmo dia. Então nós agendamos para acho que às 8h30 da manhã no CASV e às 11h10 era a nossa entrevista, porque o CASV normalmente não atrasa, né? Você chega lá, entrega os documentos e faz a foto e pronto, né? Então nós pegamos um hotel próximo do consulado para ficar mais fácil e fomos para a entrevista. Quando chegamos lá no nosso horário, eles pedem uns 15 minutinhos antes,
tinha uma fila lá fora. Aí o rapazinho já foi, ele tinha na mão lá vendo que hora que era o nosso horário e falando, ó, se prepare porque lá dentro tá demorado, vocês vão ficar bastante tempo. Vamos aguardar primeiro aqui fora para não ter muita gente lá dentro. Então, outra dica, se prepare, o consulado vai o dia todo, mesmo que a sua entrevista seja marcada pela manhã, pelo que a gente viu, eles marcam assim as pessoas todas pela manhã, mas vai atrasando e as pessoas ficam o dia inteiro lá. E não tem uma ordem também. Então você pode ser agendado 9 da manhã e ir embora depois de quem foi agendado às 11, como nós vimos acontecer lá. Aí depois que a gente entrou, a gente já ficou um pouco apreensivo, porque nós somos de fora, né, do Rio de Janeiro, somos de outra cidade, e o nosso voo era para as 3h30 da tarde, a gente achou que daria tempo, já que era tudo bem pertinho ali. Mas daí, enfim, nós estávamos lá e esperamos para ver o que ia acontecer. Aí depois que você entra, não pode levar celular, de jeito nenhum. Então tem ali as pessoas que guardam volumes, mas não é nada assim, são pessoas que estão ali e com um negócio escrito à mão, guarda volume. Então não sei se é seguro ou não. A gente não quis arriscar, né? Pelo que a gente pesquisou pela internet, nunca houve problema em deixar, por exemplo, com essas pessoas ali nos guarda-volumes celular, mas como o nosso hotel era perto a gente optou deixar no hotel, né? Do consulado, a gente optou por deixar tudo no hotel, né? Então a gente não teve esse problema, a gente já sabia que a gente não podia levar nada de eletrônico, nem relógio eletrônico, nada que seja eletrônico é permitido a entrada. E nem álcool gel. Eles perguntam na porta. E nada pontiagudo, essas coisinhas assim. Mas pode levar bebida, pode levar comida, pode levar água. Inclusive, outra dica, né? Levem o seu lanche. Baseado no que a gente viveu, né? Uhum. Como a gente estava lá dentro, lá você não pode mais sair. E o negócio demora ali. Horas. Então, leve um pão, leve uma água, leve uma bebida que você vai ter que ficar bastante tempo ali aguardando, né? Lá na frente, assim, também quando está nessa fila ali fora, tem padarias, então você pode comprar lá também um lanche, né? E se você vai com criança, né, sabe, criança é difícil para esperar, então às vezes é bom levar. Aí você entra, passa pelo raio-x, passa bolsa, uma bolsa pequena pode levar. Aí eles, né, como é recomendado que você leve todos os documentos, a gente tava com aquela pasta, né, com todos os documentos. Porque eles podem pedir qualquer coisa que está no seu processo, porque é para ser antifraude. Então nós levamos tudo, exatamente tudo. Levamos em português, os certificados, por exemplo, dos meus cursos, levamos a tradução, levamos tudo. Mas lá na hora, logo que você entra, depois que você passa o raio-x, tem uma pessoa que vai olhando ali as tuas certidões de nascimento, e ela vai tirando, no nosso caso, ela descartou as traduções, ela separou assim só os documentos mesmo. Olha o teu passaporte, se tem visto válido ou não, essa pessoa faz uma seleção. Depois você aguarda mais um pouco e daí eles chamam para uma segunda etapa ali, que seria verificar esses documentos. Como se fosse a entrevista, mas não é entrevista. É uma pessoa que só verifica, né, se está tudo no sistema, inclusive o exame médico. Ela já falou, tá aqui o exame de vocês. Nos pareceu uma pessoa, porque a primeira pessoa que a Solange está falando que faz isso daí é aquela pessoa, né? Da recepção, que é uma triagem mais superficial. Depois que ela separa todos os documentos e devolve para você, inclusive os documentos separados, ela fala, deixe esses documentos separados aqui porque eles vão pedir agora num segundo momento. Nesse segundo momento, daí já é um funcionário mesmo do consulado, ele faz a verificação. Eu acredito, posso estar errado, que seja como se fosse uma autenticação, entendeu? Ela olha o original, olha a cópia e ela vai separando todos aqueles documentos que haviam sido separados naquela primeira etapa. E daí já vai olhando no sistema e, como a Solange falou, nesse momento ela já falou, vejo aqui que vocês já fizeram todos os exames médicos e já foram recebidos aqui pelo consulado. Então, assim, toda essa parte de documentação e verificação, ela foi feita no momento anterior à entrevista em si, né? Uhum. Aí você volta, depois que ela verifica isso, volta a aguardar lá. E é bastante gente esperando, uma sala grande, assim, várias cadeiras, bastante gente, porque várias famílias, né?
e você fica aguardando e daí eles chamam pelo nome. Então, igual o meu caso, né, eu que era titular, vamos dizer, do processo, né, Solange e tal, e família, e acompanhantes, então eles sempre chamam daí pelo nome. E aí, e aí a gente começou a ver que não tem uma ordem também, assim, não é, o meu é 11h10, eu vou ser chamado antes da pessoa que era meio-dia, não tem. Eu não sei se é pelo tipo de visto, porque tem pessoas que é o EB2, tem outros que é o EB3, EB1, visto de casamento, com sponsor, então a gente não conseguiu, né, perceber se tem alguma ordem nisso. O que a gente viu, porque ali você acaba conversando com o pessoal, é que tinha gente que era às 9h30 da manhã e a gente foi embora, chamaram a gente para entrevista e essas pessoas ainda estavam lá. Então não dá para dizer assim, não dá para você seguir nada lá, sabendo que hora que você vai ser chamado. A gente acredita que isso vem em função, por exemplo, da particularidade de cada processo, né? Por exemplo, você às vezes vai ter um sponsor, então ele tem alguma particularidade ali que precisa de repente fazer alguma verificação, também não sei. E daí talvez aquilo demore um pouco mais, daí enquanto aquela verificação está sendo feita, eles chamam outra pessoa para fazer a entrevista. Então, por isso que lá dentro também é bem organizado, eles informam, olha gente, apesar de ter todo o horário aqui agendado, a partir desse momento não segue exatamente uma ordem, a gente procura seguir a ordem, mas depende de cada caso que está sendo analisado. Então, realmente você tem que reservar o dia inteiro, porque, como a Solange havia falado, o fato de você, por exemplo, ter sido agendado às 9h da manhã não garante que você vai ser atendido antes de alguém que, por exemplo, foi agendado para 11h30 da manhã. De repente, aquele caso das 11h30 da manhã, ele não tem uma verificação, talvez, que tenha que ser feito no caso das 9h da manhã. E daí acaba que a pessoa acaba passando na frente da outra. Então, reserve o dia inteiro. E também algumas pessoas a gente via que saía mais rápido, outras demoravam mais na entrevista, a gente não sabe. Por fim, chamaram o nosso nome. Um pouco antes, assim, deu tempo, né, para nós pegar o nosso voo no final, enfim, mas chamaram a gente e foi bem rápida a nossa entrevista, acho que 3 perguntas, uma para cada um, pediu para eu falar um pouco sobre o meu trabalho, o que eu fazia, acho que pediu para o Ronaldo o nome da mãe dele, de solteira, e para minha filha perguntou quantos anos ela tinha. E após essas 3 perguntas, ela disse que o nosso visto tinha sido concedido, que nós íamos receber os passaportes em casa dentro de alguns dias e desejou uma feliz mudança à família. Ela falou assim, desejando, né, uma feliz mudança pra gente, para os Estados Unidos. E foi bem legal, foi simples, ela foi simpática, foi uma mulher, né, que nos entrevistou, não teve pegadinhas, foi tudo bem tranquilo. Daí nós saímos de lá assim correndo para pegar o avião e deu tudo certo, bem felizes, nós ficamos e agora nosso passaporte está para chegar, né, essa semana. Estamos aguardando aí a chegada do passaporte. Mas é isso daí, pessoal. Esperamos que a gente tenha ajudado vocês com esse videozinho, falando um pouco da nossa experiência, de como foi a nossa entrevista consular e todo o nosso processo consular para a obtenção do visto EB2NIW. E a gente queria deixar um grande abraço para vocês e incentivar que todos que estão nessa jornada não desistam, que é possível você conseguir transpor todas essas exigências que eles fazem, e acho que é isso. É isso. Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal, passe para algumas pessoas que estão fazendo o mesmo processo, que a intenção é essa, levar informação para as pessoas que estão aí nessa trajetória. E nos vemos nos Estados Unidos daí para quem estiver tentando. Isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.